Olha, cara, rota do XP já tava ali uma trocação, bizarro. Exatamente, o pessoal se preparando bastante, já fazendo ali o King, né, o Orange, já de início de partida para ter aquele buff melhor. Por outro lado, o Stark começou no Purple. Eu chamo de Blue. Tá Tem que estudar hoje, tá? O cara veio diferenciado pra cá. Pois é. Tá aí, então estão começando as primeiras rotações do mapa. Já vão começar ali a se estranhar pelo mid lane. Por enquanto, as duas equipes eu tenho certeza que vão se posicionar menos agressivamente. Olha, o Luiz fez o primeiro ataque por ali. O Prime foi obrigado a recuar. Só com tranquilidade ele conseguiu spamar ali as suas skills. Olha, foi atordoado por ali o Lúcio. Obrigado a recuar por lá. Conseguiu sair na vida, mas já tem a primeira pressão ali, né, Gabriel? Já tem a primeira pressão, consegue garantir ali o Baxa com o seu Smite, a famosa gotinha. E, cara, gosto muito de Esmeralda no mid. Dá uma flexibilidade, assim, muito interessante pra equipe. Exatamente, a flexibilidade essa que trouxe na semana passada, né? E deu muito certo pro lado da DreamHack, não é isso, Henrique? A rotação dela é ótima, ela simplesmente tem essa capacidade, junto com a sua segunda habilidade, ganhar aquele move speed a mais, conseguir chegar em rotas e, detalhe, aquela ultimate boa que também tem um alcance muito bom pra poder pegar alguém fora de posição, pra pegar alguém ali, de repente, pra fazer aquele cerco, então tá ótimo pra ela. Exatamente, faz a clean wave ali rapidamente, força os jogadores da ERQ pra se posicionar um pouco mais mid lane ali, dando trabalho, inclusive pro Segen, tem que voltar de base ali para recuperar a mana. Em contrapartida já vem ali o Tekashi já se posicionando lá em cima para fazer também a pressão de mapa, ele que vai ter facilidade para rotacionar. E o Gusta Lagusta contra o Rainbow aqui embaixo, né, CB? Diretamente é aquilo, né? O Rainbow, no caso, tem aquele potencial que ele trouxe da Melissa. Ele tem alcance, ele tem a questão do Muddles dele, como é chato demais, ele simplesmente consegue spamar pela lane, tem um alcance absurdo ainda assim. Ele consegue dar mobilidade pra essa skill e no final de tudo, e olha a sacanagem! É, meu amigo, o cameraman se perde ali no começo da partida, a Turtle já tava lá e acabou indo de base, enquanto o Stark já tá fazendo aqui o roubo, consegue sair o Stark com um objetivo ali bem garantido, né, Gabriel? Garantidíssimo, e aí o Luiz vai dar um face check no Nyx. Olha a Ângela botando o Cupra pra correr. Que no isso? Começo, né? Agora, por enquanto. É verdade. Tá lá o Lúcio, já vai trocando diretamente com o nosso querido Tekashi. Vai tentando já o dano e tá com bastante dano. O Tekashi mesmo no início, você havia mencionado, tá bem forte o Grok, né, querido? O Grok tá realmente muito forte, o early game, principalmente para um invade, possível invade aí é forte, mas olha o King ali na jungle. Olha o King, ele tá sozinho por ali, foi obrigado ali fazer a front check. Nossa! Consegue o Luiz entrar muito bem, conseguiu por ali a vingança, bela jogada, First Blood nas mãos da equipe da RRQ. A Kira com uma bela vingança do tirando acertada ali o elástico. Nossa Olha só, foi senhora! por ali, muito bem jogado, vem voltando na força do ódio, consegue sair, mas bela play garantida pela RRQ. A Kira, CB. Cara, gostei muito dessa ideia de aceleração quântica ali nas mãos desse Grok, tá? Ele com apenas um ataque básico consegue ganhar mobilidade suficiente para simplesmente conseguir, enquanto anda na sua primeira, ter mobilidade para conseguir causar todo o seu potencial de dano, né? Inclusive agora ele tava level 5, conseguiu gastar uma ótima ultimate em cima do Ling, mas, obviamente, né, o boneco é liso e saiu fora tranquilão com a ult da Ângela. Isso é uma máquina, né, Gabriel? É uma máquina. E ali, aos 3 minutos e 12 segundos de partida, tivemos a caçadora flechada. Olha essa play. Aí ó, é o Lindo, momento em que o CB fala que entra a carga selvagem ali. A mobilidade, a mobilidade. Garantir. Muito prático isso, muito legal de acompanhar. O CB pontuou muito bem. Que bela leitura de item, né, diga-se de passagem. Pois é. Esses emblemas aí estão maravilhosos. Essa temporada tá prometendo muito, pô. Quero ver, pô. Exatamente. E aí o mid lane sendo novamente farmado ali pelo Prime, ele que sozinho consegue trocar um x2, olha o Stark, o King foi pra cima, conseguiu ali fazer uma bela play, olha o Tekashi focou diretamente o Stark, ele foi pego pelo fora de posicionamento, tá tomando muito dano, não sei se consegue sair dali, olha o abate garantido pelo Segen, vai pra dupla eliminação, não sei se consegue pegar, o King vai com tudo pra cima, o Luiz se posicionou bem jogado agressivamente, 2-0 no placar, meu querido Gabriel. 2-0 no placar. Ali a Turtle tá sendo feita e foi um evento que custou caro. Custou bem caro aí. Olha, indo pra cima do Prime. Meu Deus, que dano, Segen! É, o Segen com muito dano pra cima do Prime, mas quem não resistiu ao dano foi a Turtle, que já caiu mais uma vez, CB. Caiu bem, foi tranquilo. Isso que a gente viu que tava acontecendo a luta na região superior e na inferior, Gusta já tava muito ligado. Ele conseguiu puxar a Tartaruga pro seu time e aí, naturalmente, com essa mobilidade do King, cara, ele simplesmente fez... Só chegou lá e falou assim, amigão, tá aqui no momento,
aquela acelerada. Ai, meu Deus do Olha céu. o King, novamente ele que saiu com o Blue roubado ali na base do nosso querido Smite. Conseguiu garantir uma boa play. E você que tá em casa, obrigado pelo seu carinho, pela sua admiração. Estamos quase batendo aí a metinha de likes. Fortaleça você no like. Olha só, o King novamente tá incomodando demais o Stark por ali. Ele tem visão de mapa, pode ser que roube por lá, mas conseguiu garantir no Smite. Gastou o recurso objetivo importante, quase tá lá. Sai no limite da honra, graças a uma parede que não é do Grok, CB. Dessa vez não foi a paredinha, hein? Mas olha, o Tekashi fez uma ótima parede ali naquela última luta, que fez aí o Ling perder as estribeiras ali, hein? Exatamente, que pressão. Quase deu contrário ali, hein, o Gabriel? Quase deu o contrário, quase a gente tá batendo a meta de likes, então você que tá assistindo, Nossa, senta o mais dedo pouquinho. e, meu Deus do céu, cara, o Luiz tá bem demais nessa partida e importante, Ling sem o Blue, a gente sabe que é muito dependente por conta da energia que o Hero usa e tá fazendo um papel muito importante a equipe da RRQ Akira, com os seus tanques, um no roaming e o outro na jungle, impedindo que o Ling consiga atingir seu objetivo. E a gente tá quase atingindo o nosso, falta 18 likes, rapaziada. Exatamente, eu que tive que chamar aqui o nosso correspondente. Tá vindo pra play pra falar com vocês, Ornote, querido? Fala comigo, vai. Aí, tá lá Lança braba. distante, eu tive que chamar ele aqui pra falar com a gente. Olha só, por enquanto o Luiz tá por ali embaixo da torre, o dive tá feito, o Rainbow foi pra cima pra tentar a call de retorno. Tá stunado por ali, foi obrigado a recuar, o Segen consegue defender milagrosamente a torre, leva a defesa pra casa, Ornote. Olha Que só, é o isso? King ali ainda vai tomando muito dano, obrigado a recuar, vem novamente a chuva de espadas pro meio do caminho, consegue quase uma base, tá lá, o Prime consegue a primeira eliminação, Segen responde muito bem, ele cresce nesse momento, o Rainbow consegue a eliminação em cima do King, agora sim iguala. Bela play respondida pela DreamHack, meu querido Ornote. Olha só, tá lá embaixo da torre, não tem como sair, não para, Segen cresce nesse momento. Mais uma eliminação, 4 abates a 2, 6 minutos de partida, Ornote. Enquanto isso, a top lane acaba indo pra vala e junto a Esmeralda. Double kill nas mãos mais uma vez desse monstro. Agora sim, querido, fala comigo. Tô tentando, mas o jogo não para. Olha ali, a tartaruga já vai sendo feita. É que toda preparada e a mid lane, por enquanto, tá tranquila, mas é por enquanto. É, vem pesado pra esse jogo. A RRQ Akira, uma rotação absurdamente ostensiva, né, CB? Com certeza, e isso vem dessa proporção, né, desse começo de jogo, de ter tanta linha de frente. Eles têm essa capacidade, essa força. Olha só, o King tancou demais, saiu da teamfight, voltou, vem ainda a entrega, obviamente que o Luiz acabou sendo focado ao extremo, mas ainda assim, eles acabaram levando o Stark nesse meio tempo. Stark que é um dos grandes potenciais de dano também na equipe aqui da DreamHack. Lembrando que também a gente viu aí a Valentina do Segen roubando ultimates aí, inclusive da Ângela, para poder rotacionar e ajudar seu time. Exatamente, o que parecia ser uma bela resposta pela equipe da DMX. Olha só, embaixo da torre, o dive feito sozinho. Será que o Stark vai conseguir garantir o abate? Tá lá o Nix bem jogado, ficou com a kill. O Segen tá respondendo muito bem, imparável nas mãos dele. Cresce agora a equipe nesse momento. Vai tentar com tudo pra cima do Nix, não dá pra fazer de lá. Mais um abate garantido pelo King, Gabriel. Mais um abate garantido pelo King. E batemos a meta de likes, então Nice. aguentem que vai ter codigueira pra vocês no final da partida, rapaziada. Exatamente. Conseguiu aí, a equipe da RRQ Akira respondendo muito bem, um dive não tão interessante assim por parte do Stark, tentou ali, foi mais com fome, né? Foi ali pegar a sua kill e acabou, infelizmente. Daria certo se ele estivesse sozinho lá, né? O que parecia ser uma bela resposta acaba sendo um misclick. Vamos enxergar assim. Consegue uma torre no mid lane. A primeira torre foi derrubada ali para o caminho ser mais curto nesse mid lane, Ornote. É, tá bem complicada a vida da DMX, tá tendo que gastar recursos de forma muito fácil, enquanto o CRQ tá com muito, mas muito engage, muita inicialização e outra, muita defesa. Depois que acaba, né, essa ultimate da Ângela, essa ultimate da Melissa, fica muito complicado de segurar, porque ou tem um Kufra, ou tem um Grok, ou pode ter até mesmo o Segen de mago fazendo o especial ali no meio de geral. Segen que tá farmando muito bem, até o presente momento ele tá só escalonando mesmo, conseguindo ali os seus primeiros itens, e daqui a pouco, quando entrar na partida, pode ser que gere um dano absurdo, né, CB? Exato. Eu tava vendo ali as itemizações e eu até pensei que eu estava meio louco na cabeça, mas lembrei que o item realmente já tinha saído, né? Pensei que ele tinha voltado já, eu não fiquei sabendo. Mas de segundo item aí, o Prime fez a foice Stellarium para a queridíssima Esmeralda. Ela que já vem aí com poder absurdo, né? De todos os potenciais aí de atributos como mana, regeneração, forças e atributos de vampirismo. Olha só, Luiz conseguiu stunar por ali, chega muito bem o King, vai tentar o abate ali com o poder da tartaruga. Olha só, foi stunado por lá embaixo da torre, tem o dive feito, garantida a eliminação pelo Gustavo. Augusta tá lá,
Primeiro abate nas mãos dele, consegue nesse momento fazer um bom dive, mas vai sofrendo o King ali pelo meio do caminho, levantou, carga selvagem, TK entra muito bem, bela jogada e respondida, Luiz garante eliminação em cima do Lucy, bom jogo pra RRQ Akira, meu querido Gabriel. Excelente jogo, as 3 kills aí, coloca na conta do Luiz. Que, pelo amor de Deus, que play do Cufra. Que peso vem a RRQ Akira pelo mid, Ornote. Que é isso, produça? Coloca essa jogada em câmera lenta pra gente. A Melissa do Rainbow tomou tudo que dava e ainda tinha proteção. Exatamente, tá lá, o caminho foi aberto e é o caminho mais curto, CB. Vem garantindo ligeirez na partida RQ até o momento. 11 abates a 3, 10 minutos de partida, querido. 4 eliminações e mais de 4 torres na mesma sequência. Eles simplesmente conseguiram fazer isso tudo em uma média aí de menos de 1 minuto de teamfight. Foi muito lindo esse dive, foi muito clean. Lembrando, eles têm muito potencial de linha de frente. O King ainda, tranquilamente, olha lá, vai, volta. A produça fez a é, bola. né? Tu pede, Que isso, hein? Olha, Stark, obrigado a fugir por ali. Sem Toma energia. um dano sem energia, mas conseguiu ainda pular o último muro ali, hein? Conseguiu sair da casa do vizinho a tempo. Tá pelo mid aí. Equipe da RRQ Akira focando esse mid lane com muita pressão, Ornote. Daqui a pouco eu pedi pra fazer até o reverse, mano. Brincadeira, produça. Segue o baile, Gabriel. Cara, gostamos bastante de acompanhar as itemizações. E o Seigen, que acredito ser o grande destaque da equipe da RRQ Akira, já fechou livro, relógio e também o cetro relâmpago. Tá dando muito dano. Valentina escalonadíssima já. O que vai vir agora? Um cajado divino? Olha, uma Glaive talvez. Pô, Glaive divino, desculpa. Cajado é genial, né? O cajado Eu misturei os dois, né? É que no final todo mundo faz os dois itens, aí eu fiquei tipo, meu Deus, misturei os dois aqui, mas Eu acho ok. que uma penetraçãozinha, porque Bom, né? eles Faz vão parte. conseguir fazer itemizações de defesa Ela não a tá partir com de cristal, né? então. Não, Ainda tá. não. Ainda não, Cristal ainda não. pode aparecer que já tá tão forte. Acho que nessa composição que a gente tá vendo da DreamHack, acho que nem Ó, é tão necessário fazer. Glaivezinha. Tá lá, Glaivezinha, Gabriel boa, acertou, hein? Ai! Eu pensava que naturalmente não precisasse, já que não estamos vendo essa ideia de limitação de tanque, né, na equipe adversária. Então não necessariamente precisasse dessa, né, itemização. Mas, realmente, mais apesar do safe, né, melhor fazer logo essa itemização, porque também é um custo muito bom. Exatamente. E agora a equipe da RRQ Akira dá aquela acalmada, né, para deixar a equipe adversária sair para farmar. A DreamHack, essa que tem que se posicionar agora total dentro da base praticamente para ter um pouco mais de defesa e farmar um pouco mais tranquilo, porque pisar fora da linha nesse momento, Gabriel, é arriscadíssimo, querido. Arriscadíssimo. E lembrando que é muito gostoso o MPL, porque em uma play, a DMX tem a capacidade de virar o Exatamente. Sim. Exatamente. jogo. Então, assim, se a RQ der mole, der over, qualquer coisa do gênero, a equipe da DMX tem um potencial fantástico para conseguir revirar e placar. E a gente já viu no MPL também um jogo que teve mais de 6 Lords, cara. Bizarro. 6, acho que foi 12, né? Não foi os 48, não? Pô? As 48 Lords, 72 minutos de partida, mas essa aqui não. 12 minutos, 57 segundos de partida e vem mais um Lorde agora aprimorado para trazer tormento aí para a base da DreamHack. Olé! Ó, saiu bem ali, hein? É, saiu bem. Saiu Tá bem. ligeiro. Tá ligeiro. E driblou no analógico, então parabéns Que aí. Tá aí, ó, isso. brabíssimo. Cara, Tá lá bom. então, novamente, a rotação da DreamHack vai se focar no top lane. TK está posicionado por ali, fazendo a maldade solo aqui, mas ele acabou dando a visão ali, entregou o Stark, olha só o dano que vem causando. O King vai pular a barreira. Bem jogada, atordoado, o suprimido. O TK se garante o abate, bem jogado e não deu tempo do Nyx lutar, queridos. Olha, eu vou falar uma coisa. Ele deu 3 ataques básicos ali, que eu até pensei, pô, ele tá realmente é assim mesmo? Porque ele deu 3 ataques básicos, deu até um crítico ali, pô. Olha só o Lucy tomando muito dano, vem o monstruoso Sieg, consegue uma bela eliminação, vai pra cima do Nyx, do Gusta Lagusta, consegue garantir o abate, vem com tudo pra cima, RRQ Akira tentou enfurecer o King, conseguiu, um double kill nas mãos do Sieg, ele vem focando o Cristal, e Cristal focado tá lá, GG! Primeira partida garantida com tranquilidade pra RRQ, rapaziada.